Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia. Meu nome é Flávia Policarpo e é sempre uma grande alegria estarmos aqui juntos, nessa forma de se comunicar, na forma de estudarmos a doutrina espírita e estarmos juntos de alguma forma, não é mesmo? Então, para aqueles que não me conhecem, sejam então bem-vindos. Esse é um canal onde a cada semana eu falo de um tema sobre o livro nesse momento que a gente está estudando, eh, As Dores da Alma, e na semana seguinte o Almir fala sobre Os Prazeres da Alma. São 2 livros que estão sendo estudados por nós, e eles são psicografados pelo Francisco do Espírito Santo Neto, e as ideias e todo o conteúdo é do Espírito de Hamed, tá? Então ele está quase aí já chegando aí nas últimas lições, nós estamos aí já nas últimas lições de cada um desses livros, e no tema de hoje nós vamos estudar um tema que se chama insegurança. É um tema que muitos de nós temos de alguma forma, a insegurança faz parte da nossa natureza, mas as abordagens que Hamed nos convida, tanto para os prazeres como para as dores da alma, são sempre aqueles sentimentos ou comportamentos que estão de forma excessiva ou que estão nos prejudicando ou que estão de alguma forma desequilibrados. Né? Nós já falamos aqui de inúmeras dores da alma, né? Do medo, da ansiedade, da perda. Falamos também de outros temas dos prazeres da alma, como a alegria, a naturalidade. Né? Na próxima semana, uma menina vai falar sobre a criatividade, enfim. Esse mix dos prazeres e das dores é que vão fazendo que nós nos conscientizemos daquilo que nós já estamos vivendo agora, daquilo que nós já vivemos, daquilo que nós somos hoje. O convite sempre é para que nós conseguimos, em algum momento, sermos nós mesmos, consigamos exprimir aquilo que nós somos na essência, e como nós entendemos na visão espírita, nós somos espíritos individuais, criados individualmente, com uma origem e um destino comuns. Só que esse caminho vai depender de cada um de nós, e por isso que cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um jeito de ser, e é justamente essa grande diversidade, essa diversidade entre cada um de nós, sermos únicos, nos torna especialmente maravilhosos, né? Mas precisamos conviver com todos, essa nossa maravilha individual, ela tem que ser compartilhada e harmonizada com quem está a caminho conosco, porque nós vivemos em sociedade. Então, Hamed sempre nos traz dois textos, pelo menos, no caso de hoje são 2 textos, onde ele aborda o tema, trazendo sempre com base no Livro dos Espíritos, nas perguntas que estão na obra, que é a base da doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos é onde ele condensa todo o conteúdo da filosofia espírita, e para quem não conhece, ou mesmo para aqueles que já estão estudando há um bom tempo, muitas vezes a codificação, que são esses livros básicos da doutrina, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que são os 4 pilares da doutrina espírita. Muitas vezes a linguagem pode parecer um pouco mais densa, mas se nós olharmos os temas, formos no índice, principalmente o Livro dos Espíritos, que o formato é em perguntas e respostas, uma boa forma da gente começar a estudar e ter contato com esse livro básico é identificando dentro do tema, da relação das perguntas, qual tema nos chama a atenção. Qual tema nós estamos vivendo nesse momento? Ele não tem todas as respostas, mas o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita nos trazem grandes respostas às nossas principais questões existenciais. Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? Para onde vamos? E por que vamos? E por que estamos nesse momento aqui? Por que estamos passando por tudo que nós estamos passando? Então, a mensagem da doutrina espírita é de esperança. Não é? Afinal, nós somos espíritos criados individualmente, como nós já falamos, que fomos criados para sermos felizes, mas para isso nós precisamos de diversas oportunidades, nós precisamos de muitas existências, de muitas experiências, e é por isso que a reencarnação é a base, um dos pilares, dos fundamentos da doutrina espírita. Nós não conseguimos em uma vida só passarmos e aprendermos por tudo que é necessário para que nosso espírito seja feliz. Então, se a gente consegue compreender
que nós estamos ainda imperfeitos, que nós não vamos conseguir ser felizes daquilo que nós almejamos ou entendemos como felicidade apenas nesta existência, isso faz com que a gente tome consciência de onde nós estamos, por que nós estamos aqui, por que, que nós estamos aqui com essa bagagem, por que agimos dessa forma, por que somos tão inseguros no tema de hoje, por exemplo. O que nos levou a isso? Essa é a reflexão. E quando nós começamos a estudar, nós começamos a nos conscientizar e temos a razão, né, nós temos pelo menos o entendimento teórico do que está acontecendo, isso vai fazendo e fortalecendo o nosso processo de transformação. Primeiro nós não sabemos nada, depois nós vamos entendendo que é possível entender, compreendemos quem somos nós em alguns aspectos, não em todos. Vamos identificando esses pontos com o estudo, algum tema toca mais, outro tema toca menos. Por que toca tanto? Né? O que eu posso agora me conscientizar nesse ponto de hoje, que é a insegurança? Então, para esse tema, Hamed pensou do Livro dos Espíritos duas perguntas de capítulos completamente distintos e que ele faz a conexão do raciocínio dele. Porque todo conhecimento ele é um só, o conhecimento é único, mas aí nós vamos dando alguns enfoques e depois que a gente roda e cai sempre nesses conceitos que são os fundamentos. Encarnação, evolução, estamos aqui pela lei do progresso, nós vamos progredir naturalmente e nós seremos sim um dia feliz. É que nós ainda não estamos nessa fase. A primeira pergunta que é do primeiro texto, ele vai utilizar sobre a lei de liberdade. Então, no capítulo que vai tratar sobre a lei de liberdade, o item liberdade de consciência fala o seguinte, na pergunta 837. Por isso que é legal, porque você vai lá só na pergunta, qual é o número? Pergunta 837, o que ela fala? Aí, curiosos, vamos ver as que estão em cima e as que estão embaixo. Essa é uma estratégia boa. E a resposta diz o seguinte: constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que os tornará hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. A segunda pergunta, que está lá no capítulo 4, que está falando sobre o mundo, sobre o mundo transitórios, que está falando sobre a vida espírita, né, a vida dos espíritos, a pergunta 255, Kardec pergunta aos espíritos: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Por que nós sofremos? A resposta dos espíritos: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Então, veja, nós temos a consciência que nós ainda estamos evoluindo, que nós já passamos por um estágio mais primitivo, mas que ainda não é o momento de espíritos que vivemos no bem, que praticamos o bem, que estamos em harmonia com o bem. Então, por isso que nós ainda temos essas dores e essas angústias morais. E aí nós vemos e convivemos no dia a dia com tudo aquilo que nós entendemos como ruim. Mas, na verdade, é um processo de depuração. E a partir do momento que nós vamos enxergando aquilo que não está bom, olha, eu achava que isso era bom, mas agora eu entendi que isso está prejudicando os outros, as minhas decisões. Eu pensava que eu estava agindo da forma que seria correta, no sentido de não prejudicar ninguém. Esse é sempre o critério. O que eu estou fazendo é certo ou errado? Não sei. Não tem certo ou errado. A doutrina diz, não, faça isso, faça aquilo. O critério é sempre aquele: o fundamento da lei do amor, de fazer ao próximo o que eu quero que faça para mim, e eu querendo ser respeitada, eu também tenho que respeitar o outro. Com base nisso, não precisa de religião nenhuma, como a gente sempre coloca, mas a moral que é sustentada na doutrina espírita é a moral trazida pelo pensamento de Jesus. Que é isso? Que é a lei do amor e do respeito a si e ao próximo. Enfim, mais uma vez, não precisa de religião, né? Esse é comportamento para uma vida em sociedade harmoniosa. E ele também sempre abre cada texto com uma frase. O primeiro texto ele abre com a seguinte frase: os inseguros omitem defesa a seus direitos pessoais por medo e evitarem encontros ou situações que precisam expor suas crenças, sentimentos e ideias. Quando ele fala da insegurança, ele fecha o pensamento, que nós vamos começar pelo final, vamos assim dizer, pela conclusão, que toda vez que nós não usamos a nossa intimidade, que toda vez que nós não agimos de forma natural, respeitando os nossos sentimentos, respeitando as nossas emoções, respeitando a nossa liberdade de pensamento, de crença, nós nos tornamos inseguros. Então,
o pensar e refletir da noite de hoje, ou a hora que você estiver assistindo, porque hoje não se tem mais horário para assistir, né? Enfim, para que a gente reflita o que eu preciso fazer para que eu possa me olhar mais, que eu possa fazer com que a minha intimidade me guie, né? O tema e a discussão central aqui é que muitas vezes, ou a insegurança traz como característica psicológica, em geral, o medo. Então, nós temos medo de ficarmos sozinhos, nós temos medo de amar, nós temos medo de cometer erros, né? Nós temos medo de expressar as nossas ideias. Então, tudo, muitas vezes fala, mas então também tem aquelas pessoas que expressam tudo, que são extremamente francos e falam, não, eu sou franca, mas você está agredindo alguém, a sua forma, o seu comportamento, ele está sendo de uma forma amorosa. Então, a manifestação de pensamento, de ideias, de crença, de expressão de um modo geral, ela é um direito natural, ela é algo natural do nosso espírito. Mas ela tem que ser sempre, como a gente diz, respeitosa. Eu vou exprimir a minha ideia, né? Eu quero que os outros saibam e entendam o que eu penso, que eu seja ouvida, mas que eu também ouça, que eu fale, mas que eu também deixe o outro falar. Por isso que é fazer o outro o que eu quero que faça para mim, né? Então, esse medo vai aprisionando, então é no excesso. Lógico que tem horas que a gente tem insegurança. O que vai acontecer no futuro? Ninguém quer errar. Embora errar faça parte, na hora que a gente erra, falar, por que errar faz parte? Então, muitas vezes, nós agindo dessa forma, vamos nos tornando muito inseguros, e com isso acaba acontecendo o quê? Um comportamento como resultado, nós vamos nos apoiando nos outros, vamos esquecendo a nossa essência, estamos sempre querendo e vivendo a vida dos outros, porque nós vamos nos anulando para não ter conflito, para não ter problema. Eu não quero confusão, eu não quero ser abandonado, porque, né, solidão, abandono. Eu tenho medo de amar e não me entrego também, mas se eu me entrego, eu não quero também causar mal para o outro, eu quero sempre agradar. E vamos tendo aquele comportamento antinatural, aquilo que não reflete a nossa essência. E aí é o que nos coloca a remédio. Isso é uma máscara. Nós vamos usando essa máscara que não somos nós. Só que tem um dia que essa máscara cai, ou tem um dia que você não está afim, e aí é onde acontecem o quê? Os comportamentos de agressividade, ataques de raiva, porque nós estamos o tempo inteiro fingindo para nós e para os outros, por esse medo, por essa insegurança, né? Essa falta de firmeza que nós temos conosco, essa coragem de sermos quem nós somos. E aí, em algum momento, aquela pessoa que parece boazinha, uma fofinha, ela tem um ataque furioso e acaba indo por esses extremos, né? Acabamos tendo comportamentos contraditórios, completamente opostos. Então, não dá para ser bonzinho o tempo inteiro, não dá para agradar todo mundo o tempo inteiro, né? Nós não temos essa condição. E quando nós nos colocamos nessa condição, é justamente pela nossa insegurança. E aí, quando isso aparece, é onde nós entramos em pânico, nos desestabilizamos. E aí, para que nada disso tenha, a gente quer o controle, porque nós achamos que nós podemos controlar tudo e todos, não é? Muitos, se não todos nós, achamos de alguma forma que nós temos controle. Só que a gente não tem controle do outro. Nós temos o controle a partir de nós. Eu posso controlar a mim, eu posso entender e controlar as minhas emoções, nesse sentido do controle da minha vida, né? Respeitando e buscando sermos naturais. Mas nós também temos que saber quando que nós vamos agir para não ofender as outras pessoas que estão conosco, né? E aí, com esse comportamento de insegurança, nós passamos a ser excessivamente, veja a palavra excesso, excessivamente cautelosos, excessivamente vigilantes, estamos em alerta o tempo inteiro, nos sentimos julgados o tempo inteiro. O que as pessoas vão pensar? Mas se eu fizer isso, o que o outro vai pensar? Nós temos que pensar o que nós queremos para nós, o que nós pensamos a respeito, né? E tomarmos decisões. Nos expor, muitas vezes é muito difícil, né? E toda vez que a gente se expõe, a gente está com o risco de não ser bem recebido, de não concordarem com as nossas ideias, mas não é justamente essa liberdade de expressão, essa liberdade de manifestação, de pensamento? Então, eu falo uma posição, mas eu ouço o outro também. Nós não concordamos? Ok, eu tenho essa minha visão, mas deixa eu te ouvir para ver se de repente eu mudo a minha forma de olhar. Então, cada um de nós tem um olhar de vida espiritual, cada espírito tem um enfoque.
de vida em função das nossas experiências, cada um de nós. Então, ninguém vai olhar igual uma mesma situação. E aí é onde a gente aprende, é onde a gente se transforma, é onde nós percebemos que nós estamos errando e precisamos mudar, não é? Então, é nos abrirmos para experimentarmos, é nos abrirmos para errarmos, é nos abrirmos para nos expor e vivermos quem nós realmente somos. Essa é a base aqui para melhorarmos, para que a gente possa transformar essa insegurança. É mudando o nosso comportamento, não o dos outros. Nós não mudamos ninguém, nós só mudamos a nós mesmos. Não é? E um grande ponto que dá problema e dá conflito é o seguinte: quando a pessoa é extremamente insegura, ela não confia em si, ela não decide por si, fica tudo no outro, fica no outro e ela não tem decisão. Sempre os outros estão decidindo por ela, por conta desse medo. Quando essa pessoa em que se está apoiada, ela resolve mudar, ela não quer mais aquilo, ela não quer mais aquela situação, ela não quer mais aquele relacionamento, porque o inseguro está apoiado numa pessoa decidida e segura, o decidido e seguro, em algum momento fala, olha, eu não quero mais, né? Como criança, eu não quero mais brincar, ou eu não quero mais essa situação. E aí essa pessoa, né, ou nós, quando estamos muito inseguros e apoiados em alguma situação, né? Tô me colocando aqui porque é isso, é todo mundo em alguma situação, é no trabalho, é no relacionamento, é na família, é na amizade. Então, quando nós estamos nessa condição de dependentes de alguém, quando essa pessoa muda, é onde nós ficamos desestabilizados, ficamos em pânico, perdido, e aquilo eu não sei mais viver, porque a vida do outro, eu estou vivendo a vida do outro, não a minha vida, né? E aí um dos pontos que também Hamed nos chama a atenção é o seguinte: como é que nós estamos agindo em relação às crianças? Nós que estamos adultos aqui assistindo, já fomos crianças, não é isso? E nós recebemos de herança nessa infância, quando nós fomos crianças, nós recebemos a herança e o conteúdo e a forma de ver e viver dos nossos pais, somadas às nossas próprias experiências passadas. Então, a soma das nossas experiências passadas com a experiência do presente forma o nosso ser adulto. E muitas vezes, os pais, nós percebemos quando crescemos, isso não são todos, mas nós percebemos que eram pais autoritários, que controlavam a vida, que decidiam. Então, esses pais, quando nós nos conscientizamos, por exemplo, minha mãe e meu pai eram extremamente controladores, autoritários, ok. Se nós nos conscientizamos que isso aconteceu, nenhum desses pais, ou quem estava nesse papel de educador, ninguém faz nada conscientemente querendo ser infeliz ou querendo errar. Por pior que seja a situação, por mais difícil que seja a pessoa, ela acha que está fazendo para acertar, ela acha que ela está agindo da forma correta, ela acha que aquela forma extremamente rigorosa, impositiva, é a forma que vai moldar o seu filho. Então, veja, independente de como foram os nossos pais, todos eles foram querendo acertar, não é? Então, quanto mais nós nos conscientizarmos e entendermos que eles fizeram o melhor, aquilo que eles entendiam, a visão de espírito que eles tinham na época, podem ter mudado ou não, mas nós, como adultos, temos esse poder de enxergar aquilo que nós identificamos que não era legal, do nosso ponto de vista espiritual hoje, maduro, conscientes, e sim, temos o poder na nossa mão, o poder enquanto espírito, de transformarmos aquilo que nós achamos que hoje nos faz mal. Mas um ponto importante, e que isso é um efeito que acaba repercutindo no adulto inseguro, é a infância. Então, os pais que decidem pelas crianças, que não deixam fazer nada, muitas vezes até pela pressa, pela vida, porque é difícil, porque eu tenho que fazer aquilo, na facilidade de si, não respeita a opinião, o gosto, as vontades daquele espírito. Né? Por isso que quando nós temos um olhar dessas crianças hoje, que são espíritos, que estão crianças, eles não são crianças. A criança é assim mesmo. Tem um ponto que os pais sim têm autoridade, têm que decidir, mas no dia a dia nós temos que incentivar a decisão. Nós temos que incentivar que desde pequenos nessa existência, desde crianças físicas, não é?
tem esse papel a infância é de direcionarmos para que eles tenham a decisão, para que eles saibam se manifestar, para que eles se expressem, para que eles tenham a responsabilidade, não é? Nós temos que ter esse compromisso, porque senão se tornarão adultos inseguros, espíritos maduros inseguros, não é? E aqui vai uma reflexão para o mundo, para o momento atual que nós estamos passando, não é? Tá muito comum nós ouvirmos que os pais estão fazendo a lição das crianças, que estão aí entrando com a câmera fechada no lugar da criança, que perdoa. Veja, nós temos que nos colocar na posição de que nós temos que educar as crianças para o mundo de hoje. Né? Qual que é o mundo hoje? É falar no vídeo, é gravar áudio, né? É saber utilizar as tecnologias, não é? É influenciarmos sim para que. É para aprender um bom idioma, mas tem que se fazer por si. Porque depois, quando eles estiverem adultos, forem começar a trabalhar de alguma forma, não terão os pais lá para poder dizer sim ou não. Ou essa parte da infância vai ser perdida do aprendizado base. Isso não tem recuperação. Não é? Então, veja, o que a gente verifica muitas vezes é o que acontece, vem na adolescência, eu não posso com ele. Eu não, porque na adolescência é onde o espírito começa a aflorar as suas tendências. Quando se torna na vida adulta, quanto mais velho vai ficando, mais difícil vai ficando para influenciarmos positivamente. Nós não mudamos e transformamos ninguém. Então, veja, o ensinamento da doutrina espírita, a mensagem de Jesus, ela é extremamente atual para esse momento que nós estamos passando. É só aplicar na vida real. O que nós estamos fazendo com essas crianças? O quanto elas estão decidindo? Né? O quanto eu deixo ela decidir por conta da minha conveniência? Depois não dá para reclamar lá na frente, quando forem adultos, que não sabe o que fazer com essas pessoas. Tá, mas e se eu sou esse adulto que hoje sou fruto de ser essa criança insegura, que não consigo decidir, que meus. Enfim, não tem que culpar ninguém nem buscar culpado, é buscar como ensinou Emmanuel. Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos agora sim fazer um novo fim. Então, isso depende da nossa decisão, da nossa coragem, da nossa atitude, da nossa firmeza em começar o processo de transformação, começarmos a nos transformar. Isso leva um tempo, nós vamos errar, nós vamos ter a teoria, não vai conseguir pôr na prática. Quantas vezes nós estamos aqui, nós estamos falando, divulgando, estudando a doutrina espírita, e que temos aqui uma habilidade de tanto exercitar esse mecanismo, esse canal, né? Hoje aqui da comunicação pelo vídeo, ou seja, é uma habilidade que nós vamos desenvolvendo, é repetição, é esforço. Então, essa naturalidade que nós temos aqui quando nós divulgamos, muitas vezes vai, então porque estuda não tem problema, para ela é tudo fácil, né? Vamos estar aqui, eles estão falando, não, nós temos imensas dificuldades como vocês, por isso que a gente está aqui para dividir. Não é porque falando a gente vai repetindo, começa para a gente o aprendizado, a gente divulga, isso fica no nosso espírito. Aí quando a gente cai no erro, fala, mas olha, eu li aquilo. Justo hoje que eu fiz a live, aconteceu tudo isso. E vem a live, eu venho o estudo dessa palestra, dessa exposição, e é meio que um tapa na cara. Mas aí, não dá para mudar do dia para a noite. Mas isso serve e nos ajuda nos momentos piores que nós estamos. Aí a gente lembra uma coisa, mas eu já falei aquilo, não é? Então, veja, tudo isso é um processo de transformação da nossa melhoria e transformação espiritual. E já caminhando aqui para o nosso final e para a nossa conclusão, Hamed traz, mais uma vez, ensinamentos de Jesus, que muitas vezes nós achamos longe, distante, impossível de se praticar o evangelho, aquilo que ele nos propunha. Para a doutrina espírita, Jesus é um modelo nesse sentido de comportamento que ele já alcançou, né? Ele é um espírito que já está mais evoluído, mas ele é igual a nós, foi criado simples, sem conhecimento, e ele já está mais adiantado. Então, como acontece aqui com a gente? Os adiantados, mais esclarecidos, vão ensinando aqueles que não têm conhecimento, que não entendem. E é uma troca. Então, Jesus é esse modelo no sentido de que aqui na Terra, os espíritos nos dizem que ele é o espírito mais evoluído que encarnou na Terra. Ele não é o espírito mais evoluído do universo. Ele veio com a tarefa de nos impulsionar e nos trazer esse exemplo, né? Por isso que a gente tem ainda tanta dificuldade, porque ele está muito mais evoluído do que a gente.
E ele lá dizia, em relação a essa firmeza de Jesus, que Jesus era muito firme, ele não era autoritário, ele era firme e amoroso. E aí tem uma frase em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, que diz o seguinte: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Ou seja, seja firme, né? Tenha convicção de si mesmo. E aí onde ele coloca que Jesus nos ensina e ele agia pelo seu o exemplo é o ensinamento. Então ele falava com franqueza, ele dizia aquilo que ele pensava, ele nunca foi agressivo, não é? Ele tinha uma segurança no olhar, no falar e no ouvir. Nós precisamos saber ouvir também, não é? Essa independência de exprimir os seus sentimentos com absoluta transparência. Veja, exprimir os sentimentos com absoluta transparência não é ser agressivo. É dizer, olha, eu não me sinto bem, eu não concordo com isso está me fazendo mal, né? Isso, eu não estou de acordo com esse comportamento. É a forma, tudo é a forma como nós falamos. Nós podemos dizer inúmeras coisas, uma coisa de inúmeras formas, mas tudo depende do jeito, da forma como nós colocamos. E aí ele coloca que isso é que a coragem que nós devemos ter em correr riscos naquilo que nós acreditamos. E Jesus tinha essa convicção, não é? Então, qual é essa coragem de acreditar, de colocarmos e dizer, olha, eu acredito nisso, não é? Um exemplo aqui, eu estudo a doutrina espírita, essa é uma doutrina que me faz bem, eu acredito que vai fazer bem para os outros, então por isso que eu estou aqui nesse momento, dedicando meu tempo, meu estudo, assim, junto com o Almir, não é? Nós estamos num trabalho em conjunto, mas ele pensa diferente de mim, ele é um espírito independente de mim, ele tem atividades e gostos diferentes de mim. E se ele fizer e eu fizer o mesmo tema, o mesmo texto, não será nunca igual, né? Então, se a gente seguir esses passos dessa mensagem de Jesus que amarra tudo, né? Seja firme no falar, sim, sim, não, não. Muitas vezes a gente tem medo de dizer não, porque tem medo de não ser aceito, porque tem medo de ser rejeitado. E muitas vezes o não, né, é a grande resposta para a transformação, para respeitar a nossa essência e, inclusive, colaborar para a transformação do outro, né, que nós tanto queremos mudar. Então, finalizando, valorizemos tudo que nós temos de bem, tenhamos firmeza e coragem de respeitar o que nós pensamos e sentimos, e sim, coloquemos a coloquemos em prática, observemos aquilo que nós realmente somos e aos poucos nós vamos nos colocando, vamos impondo e mostrando àqueles que convivem conosco, né, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, aquilo que nós queremos, e com isso nós também vamos enxergando dentro de nós o que nós realmente queremos, quais são os propósitos, quais são os objetivos nossos, tanto nessa vida física como espiritual. Então, eu agradeço muito a companhia de todos vocês, é sempre muito bom estar aqui. Um grande beijo a todos. Na próxima semana, o Almir vai falar de um tema muito legal, que é criatividade. Então, fiquem aí e na próxima semana estaremos aqui juntos novamente. Um grande beijo e até a próxima.